Oiê, tudo bem? Eu tô vivendo uma situação aqui em casa nova pra mim, já faz algumas semanas, e aí eu senti vontade de vir conversar aqui, de vir desabafar. Às vezes quando a gente fala em voz alta, quando a gente troca, né, eu espero aqui mensagens de vocês aqui nos comentários. Eu acho que todo mundo aprende, todo mundo cresce, então esse é meu intuito aqui hoje. Bom, a situação é a seguinte, corriqueiramente, muito frequentemente, tá acontecendo da Serena, né, a pequenininha, bater na mais velha. Então ela demonstra o descontentamento, ela expressa a raiva, a frustração dela batendo na Lelê. E aí eu nem preciso dizer que isso não é aceitável, né? Apesar disso ser muito comum, dessa fase, até inclusive da personalidade de segundo filho, que eu acho que é a criança que tá tentando se expressar, que tá tentando buscar o seu lugar, mas ela ainda não tem muitas habilidades nem de comunicação e nem habilidades emocionais, ela acaba demonstrando, né, encontrando esse caminho da agressão física. Então pode ser tapa, pode ser mordida, é muito comum nessa fase, a gente sabe disso, mas não é normal. A gente não quer que isso continue acontecendo. A gente, na verdade, não quer que o nosso filho nem seja a criança que bata e nem seja a criança que apanhe, né? Então, acho que esses dois lados são desconfortáveis. Eles exigem comportamentos diferentes e aí eu queria refletir sobre isso. Porque nesse momento eu tô me vendo como a mãe de quem bate e de quem apanha. Eu tô dos dois lados da situação. Voltando um pouquinho pra trás, eu queria falar de como é a personalidade da Lelê e como eu vejo a Lelê, né? Assim, qual é a minha leitura sobre ela. A Helena sempre foi uma criança muito pacífica. Tão pacífica que me preocupava justamente nesse outro extremo. Ela era aquela criança que quando ela apanhava, ela não revidava, ok, tipo, eu não queria que ela revidasse mesmo. Ela não buscava um adulto, então, pra falar, ah, fulano me bateu, isso já me incomodava. Ela sequer expressava a sua dor, o seu descontentamento chorando. Ela ficava assim, estática na situação, sem fazer nada, naquela mesma posição que ela tinha acabado de sofrer agressão, ela ficava ali, mais ou menos assim, eu não acredito que isso aconteceu comigo. E quando eu trocava olhar com ela, assim, validando, eu vi o que aconteceu, tá tudo bem, aí ela desabava a chorar. Então ela precisava até dessa validação minha pra expressar a emoção de tristeza, de raiva ali da situação. E eu nunca gostei disso, porque essa falta de posicionamento, né, é muito ruim. Eu sempre ficava insegura. Nossa, como é que vai ser quando ela estiver na escola? Como é que vai ser quando eu não estiver ali pra proteger ou pra validar? Eu percebia que faltava uma habilidade nela de como conduzir, de como se sair da situação. Então, desde pequenininha, eu tento expor ela a tomar atitudes. Eu nunca precisei conversar no sentido de, olha, se te baterem revide e tudo mais, até porque não foram muitas ocasiões que ela apanhou. Graças a Deus ela não foi muito exposta a isso. E bater, esse tipo de coisa, é uma coisa que a gente não vivencia em casa. Então a gente não bate nelas, né? A gente obviamente não se bate entre si. Elas não têm isso como exemplo. E eu queria falar que isso não tem nada a ver também, porque tem mãe que, né, assim, de repente o filho apanha na escolinha e fala, ah, aquela mãe deve bater. Não, na verdade não. Pode até ser que aconteça, mas uma coisa não leva a outra. O bater, o morder é algo muito instintivo da criança, né? É uma forma de expressão. Justamente como eu falei no começo, ela não sabe como se sair da situação e instintivamente ela bate, ela morde. Então, o fato de não ter o exemplo em casa não quer dizer que a criança não vá bater. E tudo bem, então a Helena é essa criança mais pacífica e desde cedo eu procurei colocar ela na situação pra resolver. Então às vezes ela me pede assim, ai, pede pro tio que eu quero bala. Não, Lelê, pede você. Eu vou lá com você, eu vou estar junto com você. Mas quem quer a bala, quem vai fazer o pedido é você. Então eu procuro sempre tentar que ela se posicione em situações corriqueiras, né, assim, naturais. Pra ela eu vejo que é muito difícil. Ela gosta de se ver por trás de mim. Então, fala você, seja você a porta-voz, eu sempre coloco, não, você quer, você vai lá falar, eu tô junto com você, tô aqui te dando força, mas você vai falar. E eu vejo que esse movimento, assim, pequeno,
trouxe uma mudança na Lelê. Hoje eu acho que ela se posiciona muito melhor, ela consegue demonstrar descontentamento e ela consegue se reportar para um adulto. Às vezes até assim, ela tem tomado a frente das situações de revidar, de coisa assim, e eu falo, não é certo revidar. A criança não foi certo de bater e você também tá perdendo sua razão de dar de volta. Você tem que chamar um adulto, você fale. Então eu procuro falar assim. Há quem vá dizer que eu tô, entre aspas, tolindo ela, e que chamar um adulto nem sempre é ok, porque às vezes ela pode sofrer uma agressão até de um adulto. Mas eu acho que a gente tem que misturar as coisas. Às vezes eu deixo ela revidar, por exemplo, com a Serena. Às vezes eu falo pra ela chamar um adulto, que sou eu ou o pai dela. Então eu acho que a gente, na verdade, vai fazendo um mix de todas as informações que a gente tem. Porque tudo que a gente vai completamente para um lado, a gente acaba esquecendo toda essa gama de coisas que tá por aqui. Então se a gente ensina a criança a não revidar nunca, pode ser que ela apanhe e fique com aquilo, eu não posso revidar, não posso revidar. Não é assim. Se eu ensinar a criança que ela sempre tem que chamar um adulto, de repente quando ela se vê numa situação desconfortável com um adulto, ela não sabe como agir. Eu acho que a gente tem que ir dando repertório pra criança e ela ter a opção A, B, C e D pra pegar, sabe? Isso é o que eu venho aprendendo, olhando todas as situações, assim, e vendo que cada extremo não funciona. Bom, então a Lelê era essa criança pacífica, era a criança que eu empurrei um pouco pra frente, assim, que eu trago essa atitude nela, o meu trabalho é muito disso. E aí nasce a Sereninha, fofinha, sorridente e tudo mais, mas também muito segura de si e muito sabendo se posicionar. Eu acho muito curioso que assim, ela tem quase 3 anos a menos que a Lelê e ela tira brinquedo da mão da Lelê, assim, ela arranca. E eu penso, cara, como que ela tem força? Tipo, é claro que ela acaba pegando a Lelê distraída. Quando a Lelê tá, de fato, querendo disputar coisa com ela, a Lelê tem mais força física, né? Ela é maior. Mas em muitas situações eu penso, que abusada! A Lelê tá brincando com alguma coisa, ela chega do lado de mansinho, arranca da mão da Lelê. Aí a Lelê fica muito brava e vai pra cima dela, né, vai atrás dela pra querer pegar o brinquedo de volta, ou a Lelê se endurece e a Serena não consegue. E nesse momento, quando a Serena não consegue pegar, ela fica frustrada. Ela queria o brinquedo, ela tentou, ela não conseguiu. Aí o que ela faz? Ela pega ou alguma coisa que tá ali perto dela, então por exemplo, pegou o celular, ela pega o celular e dá na Lelê. Ou ela não tem nada perto, ela arma um tapa e dá na Lelê. E aí, a Lelê, meio pacífica, fala assim: mãe, a Serena me bateu. E ela também não... A Lelê não se incomoda muito porque os tapas da Serena hoje não são dados com força. Ela tá querendo demonstrar a raiva dela, então ela tá brava, mas ela não dá com força. Então muitas vezes a Lelê ri. E aí eu falo pra ela, Lelê, não ri, porque senão ela tá achando que ela tá agradando, ela tá achando que isso é uma forma de brincadeira. Ela tá achando que é aceitável ela dar tapa, e não é, filha. Então a gente tem que falar muito séria com ela. Assim, não. E aí o que acontece? O que eu vinha fazendo até agora? Eu vinha falando, né, pensando na disciplina positiva e tudo mais, eu vinha falando o que a Serena pode fazer. Só que eu tava focando no positivo. E eu tô falando tudo no passado, vocês já vão entender por quê. Eu tava falando assim, Serena, bater não pode. A Lelê gosta de carinho, de beijinho e de abraço. E aí eu demonstrava pra Serena, carinho, beijinho, abraço. E a Serena, ela olha pra mim, ela ouve o que eu tô falando, arma o tapa de novo e pá, de novo. Então eu me vi na situação de toda hora falando, né? Ela gosta de beijinho, carinho e abraço e pausando o movimento da Serena. No que ela arma um tapa de novo, eu seguro e falo, assim não, bater não. Então eu vou repetidas vezes, tipo 700 milhões de vezes no dia, fazendo isso. Porque como eu falei, é uma cena que tá bem corriqueira aqui. Eu acho que assim, nos últimos dias acontecem todos os dias. Então, várias vezes por dia. Então, tá a Marina o tempo todo. E aí o que eu percebo? Primeiro, que a Serena, ela entende, tá? Eu não acho que ela não tem capacidade de entender. E porque eu acho que ela entende, eu continuo insistindo no ensinamento. Na minha cabeça, todo ensinamento é uma grande repetição. Então a criança andar requer muito treino. A criança aprender que escovar o dente, ela vai fazer todos os dias.
requer muito treino, tudo, né? Assim, na nossa vida de mãe é uma grande repetição. A gente vai falar 700 milhões de vezes mesmo, até que um determinado dia você fale, Plim, a criança finalmente entendeu. Ela finalmente parou de chorar pra cortar a unha, pra escovar o dente, pra... É assim, né? A gente faz. E aí eu tô nessa fase de repetição, de fala, até que ela entenda que bater não é ok e que ela não vai poder fazer isso, nem aqui em casa e muito menos fora de casa. Só que eu percebo que a Lelê, na posição de irmã mais velha, ela adora o fato de quando a Serena bate nela e eu vou tomar as dores da Lelê e falo, não pode, Serena, assim não, Serena. E a Lelê, eu vejo que ela se encolhe toda e vem pro meu ladinho e, tipo, praticamente ela abre um sorriso, do tipo, irmã, me bata mais que eu tô amando essa situação. Então, eu tenho mesclado, né, assim, tomar a frente e ensinar a Serena, porque eu preciso passar esse ensinamento pra Serena. Por outro lado, eu preciso que a Lelê se posicione e não que ela fique sempre na barra da minha saia. Então, muitas vezes quando a Lelê fala, mãe, a Serena me bateu, eu falo, Lelê, resolva você, filha. Olhe pra ela e fale, não pode me bater, assim eu não vou aceitar. Né? Saia da situação, porque aí eu também tô trabalhando o lado da Lelê, né, dela ser passiva, dela não tomar atitude, dela resolver a própria situação. É aquele mix. Então, vezes eu tomo o papel de juíza, que é um papel que eu não gosto, mas que acho que todas as mães de mais de um filho precisam tomar de vez em quando. Óbvio que a maioria, né, que assim, tudo que a gente quer é falar, se resolvam. Vocês estão aptos para isso, mas em nem todas as situações a gente consegue. Eu tenho precisado barrar o movimento da Serena, eu tenho precisado insistir no ensinamento da Serena. Então, vez ou outra, eu me vejo ali como juíza, apesar de não gostar muito desse papel. Eu sei que, às vezes, ele me cabe e eu enfrento ele mesmo não achando tão maravilhoso. E, às vezes, eu falo, resolvam-se. Lelê, se posiciona, você é mais velha, você sabe se comunicar, você sabe até parar a mão dela quando ela vai te bater, resolva. E aí, no Instagram, muitas mães me falaram que o primeiro filho era passivo. Assim, é muito engraçado, é quase um estereótipo. Meu primeiro filho é exatamente como a Helena, passivo, não se posiciona. Minha segunda filha vem e faz o que quer e bate, né? E quando eu falei pro meu primeiro filho, chega, revide, dá um sacode na situação, o mais novo começou a pensar melhor se ele vai, né, assim, comprar aquela briga que muito provavelmente ele vai perder, ele é mais, né, mais fraco, ele é menor. Então, muitas mães adotam essa postura. Eu não fiz isso aqui ainda, assim, de parar a Lelê e falar, dá de volta. Tipo, eu ainda fico no... Quando a Lelê dá de volta, já aconteceu, eu falo, filha, se você der de volta, você tá de novo ensinando pra Serena que é ok essa forma de comunicação, que a gente faz essa troca aqui em casa. A gente não faz essa troca. Ela não pode bater primeiro, você não pode bater segundo. Então eu ainda tô nessa conduta. Não sei se de repente em algum momento eu vá querer mudar. Eu aqui sou muito livre de julgamento, sabe? Eu acho que tem o que funciona pra mim e tem o que funciona pros outros. Algumas coisas eu pego pra mim como exemplo e falo, ah, legal, de repente eu vá tentar. Outras coisas eu falo, isso não condiz com tudo que eu acredito, eu nunca vou fazer. Mas eu acho que cada um, assim, né, conduz na sua casa como acha, como acredita. E também fazendo a leitura das situações. Às vezes você tentou o caminho A, o caminho B, o caminho C, não deu. Pô, de repente você vai apelar ali pro D, que você não queria muito usar. E aí numa dessas trocas do Instagram, lembra que eu falei que eu tava falando no passado? Ah, eu fazia de tal forma, eu fazia ensinando pra ela ela gosta de carinho, nananã. Uma pessoa me deu uma luz muito maravilhosa e que eu queria trazer aqui, que é o seguinte: você tem que validar o sentimento de raiva da criança e ensinar o que ela pode fazer pra extravasar a raiva. No momento que você tá frustrada, que você tá descontente, que você tá com raiva, você quer fazer carinho? Você quer dar beijo em alguém? Não, lógico que não. E por que a criança vai dar? Por que a Serena me ouve e arma o tapa de novo? Porque não tá fazendo sentido pra ela. Pode ser até que, porque eu vou ter que repetir várias vezes até ela aprender? Pode. Mas eu percebi que o que eu tava fazendo não estava sendo uma verdadeira validação do sentimento. E eu nem estava ensinando ela uma possibilidade de extravasar a raiva. Então o que eu tenho que fazer? E aí essa pessoa me deu uma luz muito legal. Ao invés de falar,
não pode bater, tem que fazer carinho, beijinho, você falar, eu entendo que você tá com raiva. Você pode bater na almofada, você pode fazer... Ensinar 1001 maneiras da criança extravasar a raiva, diferente do bater. Bater não é aceitável, né? A gente não pode bater, a gente vai ensinar isso pra criança. E eventualmente ela vai aprender, obviamente, como todos os outros ensinamentos da maternidade. Mas a gente tem que validar a raiva e falar pra ela, eu entendo o que você tá sentindo, é normal, você vai sentir raiva ao longo da sua vida 1 milhão de vezes. E o que você vai fazer com isso? Como é que você vai extravasar? Você não bate no seu vizinho, você não bate no trânsito, né? Então o que a gente faz pra extravasar? E aí é isso que eu tava fazendo de errado e que é um insight muito bom e que eu queria trazer aqui. Como você vai ensinar a sua criança a extravasar a raiva? Seja o passivo, né, que apanhou e tá com raiva, seja o ativo que bateu e não é aceitável. Então, de todos os lados, como eu falei no começo, requer um trabalho nosso. Então, seja de empurrar a criança pra frente, seja de recuar a criança. Não, 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 bater não. Nós vamos fazer isso, isso, isso. Então, é muito legal a gente trazer oportunidades e trazer ações que a criança consiga extravasar essa raiva e aprenda como fazer isso de um modo aceitável na sociedade. Isso não é maravilhoso? Tipo, não é muito simples, não é muito básico. Mas eu tava fazendo tudo errado. Eu tava ensinando ela como se demonstra amor na hora da raiva. Ela não tá querendo demonstrar amor na hora da raiva. E uma outra coisa que eu queria falar também, que isso eu tenho muito claro pra mim, né, assim, pras mães dos que batem, que ficam de cabelo em pé e falam, tipo, cara, meu filho vai ser insuportável, ninguém vai querer meu filho por perto, eu não quero que ele seja essa criança que não saiba se relacionar com os outros, tudo mais. Tem um lado muito maravilhoso nessa questão da criança que bate. Ela é uma criança que se posiciona, ela é uma criança que tem uma personalidade e ela é segura de si e ela toma a frente da situação. A partir do momento que você ensinar pra ela, né, e que você conseguir que ela entenda que o bater não é aceitável, sensacional, você tá com a parte tipo, top da personalidade. A gente saber se posicionar, a gente saber da nossa opinião e da nossa força é muito importante pra vida. Então, óbvio, num primeiro momento é uma criança que preocupa, é uma criança que você fica com medo de expor ali num grupo, né, de mandar pra escolinha e a criança bater em alguém. Mas pense que é uma característica da personalidade muito interessante. A partir do momento que você direcionar, né, canalizar de como ele vai ficar só com o lado bom disso. É muito maravilhoso, muito maravilhoso. E por outro lado, a criança que apanha, né, também tem seu lado bom. A criança que apanha e é mais passiva, tudo bem, você vai ter que empurrar ela pra vida, ensinar ela a se posicionar, a ter mais atitude e tudo mais, mas pensando por outro lado, é uma criança que talvez seja mais compreensiva, é uma criança, é uma personalidade, né, que talvez vá ser mais empática. Então, para todos os lados, né, que a gente enxerga o negativo, ai, eu não quero que minha criança seja que apanhe, ela também tem coisas muito boas nessa personalidade. Em torno dessa atitude dela, ela também tá demonstrando várias coisas, né? De repente ela tá demonstrando uma resiliência, então ela tem essa capacidade de não, tipo, virar um monstro a partir de algo que acontece com ela. Então se a gente souber canalizar cada uma das crianças, e aí eu tô muito nesse desafio, né? Cada criança é uma, mesmo sendo criada na mesma casa, e eu tô aqui pra mostrar, minhas duas filhas são diferentes. Uma apanha e não faz muita coisa, a outra bate. E eu preciso lidar diferente com cada uma delas. Eu preciso ser uma mãe diferente para cada uma delas. Porque se eu agir de uma única forma, eu não vou extrair o melhor de alguma. Não sei, né? Se eu me posicionar muito passiva, aí talvez eu ajude a Serena, mas não vai ajudar a Helena. Então é interessante esse aprendizado nosso também, de que você não vai ser uma só em todas as situações com todas as crianças. A gente tem que fazer a leitura de cada criança e pensar como é que a gente vai trabalhar com cada uma delas. Bom, falei demais, queria que vocês me contassem, queria muito que vocês me contassem aqui nos comentários como é o seu filho, como você age com ele, ou seus filhos, né? E o que vocês acharam dessa grande reflexão que eu fiz aqui. Espero que vocês gostem. Meu intuito aqui foi realmente trocar. Eu espero muitos comentários nesse vídeo, porque eu quero muito aprender e quero muito saber como vocês fazem, tá bom? Tchau, tchau!